Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti e esta é, depois de um longo e tenebroso inverno, a 10ª edição do Sala de Poesia. A minha ideia original para essa transmissão era falar sobre a obra de um grande poeta brasileiro, de um grande poeta amazonense, que eu venho citando ao longo dos nossos vídeos, ao longo dos vídeos desse canal, que é o Tiago de Melo. Mas, estudando a sua obra, e principalmente estudando a fortuna crítica escrita sobre essa obra, eu me deparei com alguns textos que faziam objeções ao seu trabalho poético. E uma das principais objeções que eram feitas à poesia do Tiago de Melo se referia à sua linguagem. Alguns críticos dizem, afirmam, que a linguagem da poesia do Tiago de Melo é muito simples. E daí vem a questão que inspira esse programa, esse vídeo, essa transmissão. O que é mais apropriado à poesia? Uma linguagem mais simples, mais acessível, ou uma linguagem mais hermética, mais elaborada, mais acadêmica? Observando mais atentamente essa questão da poesia, nós podemos perceber, primeiramente, que a poesia é muitas coisas. Ela é sentimento, ela é ímpeto, ela pode ser denúncia, ela pode ser exortação, ela pode ser um alerta, mas, acima de tudo, a poesia é comunicação. Daí percebermos, observarmos que existe entre as funções da linguagem a função poética. A função poética é justamente aquela em que a mensagem é posta em destaque. Então é fato, é notório, é perceptível que a linguagem do poema não é a mesma linguagem da fala cotidiana. Embora em muitos momentos e na obra de alguns poetas, estas falas se avizinhem, se aproximem, se entrelacem, a fala da poesia e a fala do cotidiano. Mas a mensagem, ela recebe um tratamento para ser transformada em poesia, em poema. Basta a gente perceber que a gente não fala em verso, a gente não fala em estrofe. Então, para se transformar um texto em algo escrito em versos, escrito em estrofes, já há aí um tratamento com as palavras. E aí a gente vai a um linguista russo, Roman Jakobson. Jakobson diz, ele estabelece, ele sistematiza os elementos fundamentais à comunicação humana, que são o emissor, a mensagem, o receptor, o contexto, o código e o canal. Para que a mensagem atinja o seu objetivo, ela tem que partir do emissor e chegar ao receptor. Se a mensagem não chega ao receptor ou chega truncada até o receptor, ela não cumpriu a sua função. E a poesia é mensagem. Então a poesia, ela precisa partir do emissor e chegar ao receptor com algum sentido. Às vezes, o sentido que o emissor deseja dar ao poema não é o mesmo que o receptor lhe dá. Mas a poesia precisa alcançar esse objetivo porque ela é mensagem. Sendo assim, nós fazemos uma outra digressão, uma outra volta. Quais são as fontes que dão origem a toda a literatura ocidental? São duas fontes, a Bíblia e Homero. A Bíblia, principalmente em seu Novo Testamento, ela tem uma linguagem simples. A linguagem de Jesus
Ela é simples. Jesus usa elementos do cotidiano para tratar de questões bastante profundas. Então ele usa o azeite, ele usa o trigo, ele usa a semeadura, né? Ele usa uma série de elementos que estão presentes no cotidiano daquelas pessoas para quem ele está falando. Ele usa a pesca e vai utilizando esses elementos simples, né? Então a poesia do Cristo, a poesia presente no Novo Testamento, ela é uma poesia simples. E a poesia de Homero, ela também é uma poesia simples. Simples em que sentido? Simples porque ela foi feita para ser declamada, para contar a história, para transmitir entre gerações a história da Grécia, ou histórias do povo da Grécia. Histórias de como os deuses intervieram junto aos seres humanos para que um determinado destino se cumprisse. Seja a vitória dos gregos sobre os troianos, como se vê na Ilíada, seja o retorno de Ulisses ou de Odisseu à ilha de Ítaca, como se lê na Odisseia. A poesia, ela vai se hermetizando, ela vai assumindo uma linguagem mais rebuscada, mais intransponível, quando ela deixa de ser uma poesia eminentemente declamatória para se tornar uma poesia de página, uma poesia de livro, uma poesia impressa. E com isso, com a imprensa, surgem as vanguardas. As vanguardas poéticas não poderiam existir se não houvesse a invenção da imprensa por Gutenberg. Então, nas vanguardas, o que acontece? As vanguardas são marcadas pelo exagero. A vanguarda, ela é um exagero. Depois, essa estética trazida de maneira exagerada nas vanguardas, ela vai sendo absorvida pela poesia, né, pela literatura em geral, né, e alguns elementos acabam ficando. Daí os extremos de um Baudelaire, de um Mallarmé, né, daí os extremos de um Oswald de Andrade, de um Mário de Andrade, daí os extremos de um Marinetti. Então, existe toda essa questão do extremismo das vanguardas. Ele é necessário para demonstrar que se pode fazer poesia, que se pode fazer literatura de um outro jeito, que não seja o costumeiro, não é? Que não seja o habitual, que não seja o convencional. Então, daí é que surgem as escolas literárias, né? Como reações umas às outras. O humanismo como reação ao trovadorismo, o classicismo como reação ao humanismo, o barroco como oposição, né, ao classicismo, o arcadismo como oposição ao barroco, o romantismo como oposição ao arcadismo, e assim vai, né? Depois o simbolismo, o parnasianismo, né? O simbolismo como oposição ao parnasianismo, e assim vai, né? Eu vou parar por aqui na questão das escolas literárias antes que eu me atrapalhe com relação a elas. Mas prosseguindo aqui na nossa reflexão, então surgem as escolas literárias juntamente para mostrar, não é só assim que se pode fazer literatura, não é só assim que se pode fazer poesia, pode-se fazer assim também, né? Então ocorre dessa forma. Então a poesia ela foi se hermetizando. E a poesia hermética, a poesia difícil, a poesia rebuscada, ela é a preferida dos acadêmicos. Por quê? Principalmente dos doutores. Por quê? Porque esses doutores, esses acadêmicos, podem se arvorar a ser os tradutores desta poesia, os simplificadores, os facilitadores do acesso a essa poesia. Então, esta poesia rebuscada, esta poesia hermética, ela dá um certo status àquele que decide estudá-la, não é? Ela lança luz,
lança os holofotes em torno, em direção daqueles que decidem estudá-las. Uma poesia mais simples, não. Porque a poesia mais simples, ela não precisa do atravessador. Ela não precisa do tradutor. Ela simplesmente parte do emissor e chega ao receptor. E a poesia do Tiago de Melo, ela é uma poesia comprometida com questões humanísticas, com questões sociais. E uma poesia de questões humanísticas e de questões sociais, ela precisa ser mais simples. Óbvio aqui que não se pode entender o simples como sinônimo de simplório, como sinônimo de superficial. A poesia de Manuel Bandeira, por exemplo, apresentava uma linguagem simples, quase que prosaica, mas por trás dessa linguagem havia toda uma filosofia, toda uma profundidade temática que só os leitores mais argutos, mais perceptivos poderiam captar. Assim ocorre, por exemplo, com a poesia de Walt Whitman, assim ocorre, por exemplo, com a poesia de Robert Frost, assim ocorre, por exemplo, com a poesia de Jacques Prévert e de vários outros. Então, esta simplicidade nas mãos de um bom poeta, ela é uma embalagem que guarda dentro de si um conteúdo extremamente profundo, um conteúdo filosófico, um conteúdo social, um conteúdo de pensamento extremamente profundo. Então, nós não podemos nos iludir com a simplicidade da linguagem e achar que aquele poema é raso. Como é que a gente vai dizer que Manuel Bandeira é raso? Como é que a gente vai dizer que Jacques Prévert é raso? Como é que a gente vai dizer que Robert Frost, que chegou a ganhar prêmio Pulitzer, é um poeta raso? Não tem como a gente dizer isso. Então, por trás dessa linguagem, Tiago de Melo também, você pega um poema como Os Estatutos do Homem, tem como dizer que um poema daquele é raso? Você pega A Pedra no Meio do Caminho do Drummond, tem como dizer que aquele poema é raso? Ou Quadrilha, ou José, são poemas com uma linguagem extremamente simples, mas que dizem muita coisa. E há poemas extremamente rebuscados que não dizem absolutamente nada. Então existem experiências poéticas que quando a gente lê, a gente pensa, a gente percebe que não passam de um grande monumento ao vazio. A gente pega a poesia concretista, por exemplo, eu não tenho nada contra o concretismo, não tenho nada contra os irmãos Campos, Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Décio Pinhatari, nada contra eles, mas há poemas desses três que quando a gente lê, parece que a gente está vendo um monumento ao vazio. Então a poesia não pode ser um monumento ao vazio. A poesia tem que dizer alguma coisa, partindo de alguém para alguém. A poesia é uma comunicação entre almas, uma comunicação entre seres. Então ela não pode parar na mensagem, né, ou parar no emissor. Ela tem que partir do emissor e como mensagem chegar a um receptor, por mais que ele não consiga compreender completamente o sentido daquele poema. Daí a gente chega à resposta para aquela pergunta que foi feita no começo do vídeo, no começo da transmissão. Qual é a linguagem mais apropriada para a poesia? A linguagem rebuscada, hermética, de um Baudelaire, de um Mallarmé? Ou a linguagem mais simples, de um Tiago de Melo, de um Manuel Bandeira, de uma Cora Coralina? E a resposta é simplesmente a seguinte: a linguagem que o poeta sentir como a melhor para o seu poema. Então a você, poeta, a você, poetisa, que estiver assistindo a essa transmissão e que fizer essa pergunta, eu digo o seguinte: a linguagem mais apropriada para o seu poema é aquela que comunicar melhor o seu sentimento, que comunicar melhor aquilo que você deseja transmitir, aquela que você sentir que é a mais adequada.
Se você sentir que a linguagem mais adequada para o seu poema é mais rebuscada, utilize essa linguagem. Com cuidado, com parcimônia, com equilíbrio. Se você achar que a linguagem mais apropriada para o seu poema é a mais simples, utilize-a com o mesmo cuidado, com a mesma parcimônia, com o mesmo equilíbrio. Pois bem, esta foi mais uma edição, a 10ª edição de Sala de Poesia. Eu fico muito feliz, muito honrado e muito agradecido por cada visualização, por cada curtida, por cada comentário, por cada compartilhamento de vocês. Muito obrigado e até uma próxima edição.